Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, dai-nos nesse momento a mente de Cristo para estudar a sua palavra e entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero realizar aqui um estudo que tem como tema Descobrindo a Verdade. Como descobrir a verdade? Muitas das vezes a gente ouve alguém dizer uma coisa acerca de um tema específico da Bíblia, outra pessoa dizer outra coisa. Fica às vezes difícil, não é? Entender a verdade, fica às vezes difícil compreender como encontrar de fato a verdade. Como entender toda essa questão? Mas antes disso, tem um recado aqui online da Rafaela, nossa obreira. Ela disse que a internet ficou fora do ar, mas já está normalizado o sinal. Então, se você quiser ouvir o programa pela internet ou divulgar esta programação para que a pessoa ouça em todo o Brasil, em todo o mundo, é o site averdadeparotempo-do-fim.com.br. averdadeparotempo-do-fim.com.br. Então fica às vezes complicado tomar uma decisão, a posição, e muita gente sincera fica com a cabeça quente. Muita gente sincera que quer fazer a vontade de Deus, mas não sabe que decisão tomar. Parece que funde o cérebro, né? De tanta coisa que a gente acaba ouvindo. Sobre um único tema, né? Sobre o mesmo tema, tantas abordagens e interpretações. O primeiro passo para que a gente entenda realmente a verdade, em meio a tanta confusão nos dias de hoje, eu vou passar aqui os textos. Se você não conseguir anotá-los, anote aí num papel, na rascunho, alguma coisa, anote os textos, não se preocupe em lê-los agora. Mas anote aí os textos e depois você confere com calma com a sua Bíblia, para que você pesquise sempre por você mesmo as coisas. Ó, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, desculpem, Mateus 11, 25, Mateus 11, 25 diz assim, olha: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Em outras palavras, para conhecer realmente a verdade, e não ser confundido ou confundida, você precisa, meu amado e minha amada, se aproximar da Bíblia com a mente aberta. Se aproxime da palavra com uma mente aberta, com uma pessoa humilde, sabe? Sem querer achar que sabe demais, porque de repente você é teólogo, ou fez teologia, ou é PhD em teologia, ou escreveu livros e livros e tudo mais, e tem programa de rádio, de televisão. Vá como uma pessoa humilde, uma pessoa que realmente tem sede da verdade, como um pequenino, uma criancinha que quer aprender do seu professor. É o primeiro ponto para você entender a verdade, se aproximar da Bíblia com a mente aberta. O segundo ponto está em João, capítulo 8, 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade o que? Vos libertará. O segundo ponto, além de você se aproximar da Bíblia com a mente aberta, é você acreditar que Deus ele revela a verdade quando você a procura de todo o seu coração. Meu amigo e minha amiga, hoje, diante de tanta confusão, né, porque a gente ouve uma coisa aqui, uma coisa ali, às vezes sobre um único assunto, fica difícil, como eu falei aqui no começo do programa, de tomar uma posição. Se você ir à Bíblia com a mente aberta, em primeiro lugar, e acreditar que Deus ele revela a verdade, se você a procura de todo o coração, Ele vai te mostrar a verdade. Olha, Deus ele está hoje desejoso, diante de tanta confusão religiosa no mundo, de mostrar a verdade como ela é realmente a todo aquele que a procura de todo o coração. Não tem, é como diz, né, batata, né? Não tem como errar. Se você procurar de coração, acreditando que Ele vai te revelar a verdade, Ele vai revelar. O segundo ponto se encontra ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, não é? Ele vos guiará toda a verdade, tá vendo? Não parte da verdade, mas a toda a verdade. Porque não falará, diz a Bíblia, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O terceiro ponto, além de você ir à Bíblia com a mente aberta, além de você crer que Deus revelará a verdade a você, se você a procurar de todo o coração, é você orar continuamente para que o Espírito Santo lhe guie. Porque a Bíblia diz que Deus promete que o seu Espírito
vai guiar você em toda a verdade. Amém? Você crê nisso? Amém? O Espírito Santo, ele vai guiar você a toda a verdade, ainda que você fique confuso, ainda que você de repente ouça eu falar uma coisa aqui sobre um tema, e aí você ouve outra pessoa falar outra coisa sobre o mesmo tema. Ambos sendo sinceros, tanto eu quanto outra pessoa, embora Deus conheça o coração de todos. A palavra final, além de ser de Deus, está nas suas mãos, no sentido de você colaborar com o Espírito Santo à medida que você examinar por você mesmo as Escrituras, deixando que ela mesma se explique. E dentro disso que eu falei, é o quarto ponto. Olha só o que diz o quarto ponto. Isaías, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 9 e 10. Isaías, capítulo 28, versículo 9 e 10. Diz assim, ó, Isaías 28, 9 e 10. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, olha bem, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E colaborando ainda com esse texto, na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte a Bíblia. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver aqui o que diz então a palavra de Deus. Achou aí? Uma correção, meus irmãos, 2 de Paulo, tá? Eu errei aqui. 2 de Paulo. É o capítulo 1, versículo 13, mas é a 2 de Paulo ao invés de 1. Então, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim na 2 de Paulo aos Coríntios 1, 13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das coisas, ou seja, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que a compreendereis de todo. Então, devemos o que, em outras palavras, ao lermos esses dois textos? 2 de Paulo aos Coríntios 1, 13 e Isaías 28, 9 e 10. Nós devemos procurar ler sobre aquele mesmo assunto que nós estamos estudando o maior número possível de passagens. Não devemos, em hipótese alguma, construir uma doutrina bíblica sobre um único texto. Por exemplo, um dos temas mais debatidos até aqui na Rádio Musical, eu tenho falado sobre isso, outros programas também têm falado, creio que são pessoas sinceras, como também queremos aqui passar uma sinceridade para vocês. É sobre, por exemplo, o sábado, né? Por exemplo, as pessoas que creem que não devem mais observar o sábado, dizem que lá em Gênesis, quando diz que Deus terminou no 7º dia, quer dizer que então ele trabalhou no sábado. Mas quem defende que o sábado deve ser observado, cita Êxodo capítulo 20, versículo 11, onde diz claramente que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. E aí parece que há contradições, né? Parece que um texto diz uma coisa, mas quando você lê o outro texto, parece que diz outra coisa. Como se ambas as posições estivessem corretas. Mas a gente sabe que a Bíblia não entra em contradição. E assim relacionado a outros temas. Temos que tomar cuidado. Quando você vai harmonizando o assunto dentro do seu contexto e vai lendo o maior número possível de textos acerca daquele assunto, você vai começando a entender realmente o sentido daquele tema e as aparentes contradições, aparentes porque não há contradição na Bíblia, elas vão se dissipando, né? Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que talvez ninguém saiba. Os manuscritos antigos, né? Inclusive a versão dos 70, por exemplo, não aparece a expressão em Gênesis capítulo 2 que diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia, mas a expressão 6º dia. E muitos teólogos já têm entendido que foi um erro de copista ao colocar a palavra 7º dia, né? Mas mesmo que a gente não saiba disso, porque de repente você não tem os originais, não é isso? Mas mesmo você não sabendo disso, como é que você vai entender se o texto está certo ou não, e se o assunto ali é contraditório? Aí você vai lendo vários outros capítulos e textos da Bíblia que vão tratar daquele assunto para você entender. Então faça isso. Recapitulando então, vá à Bíblia com a mente aberta. Acredite que Deus revelará a verdade se você a procurar de todo o coração.
Ore para que o Espírito Santo lhe guie a toda a verdade. Leia o maior número possível de textos acerca daquele mesmo assunto. Quinto ponto. Vamos ler o que diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E lá em João, Evangelho agora, João 17, versículo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A quinta questão para você conhecer realmente a verdade, dentro dessas aparentes confusões doutrinárias ou contradições aparentes, é você aceitar a Bíblia como a palavra de Deus que está revelando de fato a verdade a você. Aceite que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão começando a duvidar da Bíblia. Sabia? Muitas pessoas estão começando a duvidar da Bíblia. Por exemplo, há pessoas que estão dizendo que a Bíblia é um conto de fadas. E aí começam a filosofar o relato da criação. Não é como se aquilo fosse apenas uma alegoria. Como se o episódio ali de Jonas ser engolido por um grande peixe é uma alegoria. Quando você vai ver, aquela pessoa já está totalmente ateia às coisas de Deus. O diabo, meus amados, ele é muito inteligente. Há muitas pessoas que ficam idolatrando supostos teólogos, não é? Como se fossem as mentes mais sábias do planeta. Mas se for assim, deveriam então elogiar o próprio Satanás, porque Satanás é muito mais inteligente do que qualquer teólogo. Ou se você pegar todos os teólogos juntos, Satanás ainda é muito mais inteligente do que todos juntos. Não é interessante isso? Então, temos que exaltar a Bíblia no seu todo, no seu contexto. Tome muito cuidado para que você não descreia da Bíblia. Aceite que ela é a palavra de Deus e que contém a verdade. Porque se não for a verdade aqui, o que resta para a gente? Qual é a esperança do ser humano? Não é se não for o que nós temos em mão, que é a Bíblia. Não é verdade? Então tá aí. O sexto ponto está baseado ainda no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. João, capítulo 7, versículo 17. João 7, 17, que diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Em outras palavras, esteja, olha só, isso é importante, independente da sua igreja, isso vale para todos nós. Esteja disposto a aceitar qualquer mudança em relação à sua antiga maneira de pensar sobre aquele assunto. Nunca chegaremos a conhecer a verdade, a não ser que estejamos dispostos a vivê-la e a aceitá-la. Amém? Então, é difícil a gente estar disposto agora a, como que eu posso dizer, a adaptar a nossa vida, não é, ao que diz o relato da palavra. É difícil. Às vezes nós conhecemos certas verdades, mas pelo fato de nós estarmos ligados a laços teológicos e familiares de anos e de gerações, embora saibamos a verdade, a gente tem medo de exaltar aquela verdade por causa do medo das consequências que virão. Jesus disse: a gente negar Ele, Ele vai nos negar também diante do Pai e dos anjos. A salvação é individual, ninguém vai ir com você e comigo lá no dia do juízo, a gente vai sozinho. As verdades para o tempo do fim que Deus tem trazido a este mundo antes que Jesus venha é de fundamental importância. É questão de vida ou morte, de vida eterna ou de perdição eterna, meus amados. Satanás é muito inteligente, ele perdeu o céu, ele sabe o céu que você está procurando ganhar. Pela fé em Cristo, é claro, não pelos seus méritos, mas pela fé em Cristo, à medida, é claro, que você colabore com Jesus. Tome cuidado, para que a sua mente não seja dominada pelo diabo. Mesmo que seja custoso, né? Como diz a minha sogra lá de Minas Gerais, a mãe da Olímpia. Mesmo que seja custoso você aceitar uma verdade que vai trazer consequências difíceis, embora isso passa, depois de um tempo passa. Aceite, é melhor você sofrer, mas viver a verdade do que você perder a salvação
porque você preferiu o lado mais popular. E hoje, o lado popular no contexto evangélico é o que está dominando as massas, de maneira que até mundanos e secularistas, mentes seculares, estão se convertendo ao cristianismo numa falsa conversão, como foi Constantino, um dos primeiros pagãos, se não o primeiro a se converter ao cristianismo. E a gente sabe o que aconteceu com a igreja no passado. Antepenúltimo ponto. Sintam o desejo de sujeitar as suas próprias ideias à verdade da palavra de Deus, né? Aí tem o texto base, é esse que eu acabei de ler em João, capítulo 7, versículo 17, e Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que para o homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Então, sinta o desejo de sujeitar as suas próprias ideias à palavra de Deus. Não fique pensando, não, isso aqui é o que me ensinaram, é que eu aprendi e acabou. Vou morrer aqui, não. Eu já vi tanta gente, né, entender claramente a verdade, mas perguntar para algum outro teólogo acerca daquele assunto que ficou claro, só para de repente ele ouvir uma resposta que agradasse a sua maneira carnal de pensar. Examine por você mesmo a Bíblia, para que você descubra a verdade. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. E aí, Provérbios 19, versículo 17, diz assim, penúltimo texto para terminar, enquanto a Olímpia, minha esposa, já chega aqui nos estúdios, para a gente já ver aqui o sorteio, para ver quem ganhou o sorteio, os pedidos de oração e muito mais. Provérbios 19, versículo 27. Provérbios 19, 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Ou seja, nunca dê ouvido a ninguém, a nenhum teólogo, pastor ou padre, a ninguém, por mais inteligente que ele seja. Lembrando que se nós exaltarmos essas pessoas, temos que exaltar Satanás, porque ele é muito mais inteligente que os outros. Nunca dê ouvido a qualquer pessoa que tenta persuadir você a fazer algo contrário ao que diz claramente na Bíblia. A Bíblia diz claramente tal coisa, mas alguém vem e tenta pressionar você a fazer ao contrário. Nunca deixe isso acontecer. Nunca deixe que a mente de ninguém sirva de juízo para a sua mente. Tudo que você ouvir, seja nesse programa, seja em outro programa, ainda que pareça que é aquilo mesmo, ainda que pareça que é aquilo que está sendo dito, que é a última bolacha do pacote, podemos dizer assim, vá lá e confira, através de um estudo exaustivo, dentro de todos esses pontos que eu coloquei. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar a verdade. Eu duvido que Ele vai deixar você na mão. E para terminar, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, Evangelho de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Ou seja, toda a verdade nos leva para mais perto de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você, meu amado, deve buscar a Jesus em todo o assunto que você investigar na Bíblia, perguntando o seguinte, olha, tudo que você estudar na Bíblia, faça a pergunta: como este assunto poderá me conduzir para mais perto de Jesus? Como este assunto poderá me conduzir para mais perto de Jesus? Que Deus te abençoe, e eu oro para que isso que eu acabei de estudar seja uma realidade na sua vida. E se você for sincero, eu tenho certeza que vai ser uma realidade na sua vida. Temos muitos pedidos de oração relacionados a vários assuntos, saúde, família, que estão registrados nos nossos cadernos de oração. Vamos levar para casa e às 4 da manhã todos os dias estaremos orando. Mas vamos neste momento orar. Pai querido, eterno Deus, queremos conhecer a verdade. Ao examinar por nós mesmos as Escrituras, neste mundo confuso onde nós vivemos, acerca de religião, acerca das verdades que muitos querem passar, seja no rádio, seja na televisão. Fica difícil tomar uma posição, porque há muitas interpretações diferentes, ó Pai, umas das outras. Mas aprendemos hoje que ao seguirmos esses pontos aqui, que o Senhor nos passou através deste estudo, não tem como não conhecer a verdade. Portanto, ao fazermos isso, ó Pai, mostre-nos a verdade como ela é, mesmo que as consequências sejam difíceis ao aceitar essas verdades. Porque quando chegarmos no céu, veremos que valeu a pena sofrer pela causa de tanta maravilha que terá ali.
Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, os pedidos de oração nesse momento. Entregamos em Tuas mãos os pedidos de oração, para que o Senhor venha responder às pessoas que pediram oração. Pai amado, elas estão desejosas, esperando uma resposta vinda do Seu trono de graça. Pessoas que não aguentam mais, ó Pai, passar por alguma situação adversa. Ó Pai amado, que o Senhor venha tirar delas o fardo que elas estão carregando nesse instante, toda ansiedade e preocupação, e ajudá-las a lançá-las sobre Ti, tudo, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado dessas pessoas. E temos a certeza que o Senhor ouviu esta oração e que o Senhor fará o melhor, porque a Tua vontade é sempre o melhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.